Fala, morador, seja bem-vindo ao Festa na Favela. Cara, eu sou o Thiago Soares, estudante de jornalismo e amante de futebol. Esse aqui é o canal que você, torcedor do Flamengo, vai saber das notícias do dia a dia do clube. Cara, e hoje, a gente tá aí com umas discussões pra fazer, tá ligado? Hoje vamos falar dos problemas na defesa, cara, não tá ficando legal, entendeu? Tamo levando muito gol. Vamos falar das mudanças do departamento médico que aconteceram em agosto, mas talvez tá surtindo efeito agora. A gente vai falar da volta do Gabigol e da saída do Pedro. Saída para a seleção brasileira. Olha o susto, hein? A gente vai falar do próximo adversário do Flamengo, que será na partida de amanhã, contra o Atlético Mineiro. Cara, logo de cara, problema na defesa. Porra, o torcedor do Flamengo tá passando muito mal com a zaga, cara. Muito mal com a zaga. Com a lateral nem tanto. A gente tá vendo aí o Isla fazendo bons jogos. A gente pôde ver até que o Isla ele foi eleito por muitas seleções, inclusive seleções de programas esportivos do Sport TV, como um dos melhores laterais do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Porém, a zaga, meu amigo, durante a transmissão da Globo, nessa última partida aí contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, a gente teve a informação que o Flamengo, sob o domínio, né, de Domenech Torrent, teve 8 duplas de zaga. Cara, esse é um número que me assusta particularmente. 8 duplas de zaga é muito teste. Logo para um setor tão crítico quanto a zaga, né? Um setor que demanda muito entrosamento. O torcedor do Flamengo que ficou acostumado no ano passado ali com Pablo Mari e Rodrigo Caio, até agora tá tendo um pouquinho de pesadelo. Ainda mais com as contusões, né? O Rodrigo Caio que tá ficando muito de fora desses jogos, tanto que ele não jogou a maioria dessas partidas, né? O Léo Pereira e o Gustavo Rickson foram duas contratações que o Flamengo, até da época do Jorge Jesus, fez. Eles estão jogando muito em quantidade de partida, porque em qualidade eles não estão lá muito bem. Particularmente eu acho ele até jogadores bons, só que eles não estão bem, cara, não estão bem. E tá difícil de arrumar explicação, né? A gente vai tentando analisar cada lado. Tem a questão psicológica que o vice-presidente Marcos Braz até comentou essa semana, assim, até desdenhando um pouco, falando que não foi preciso no ano passado. Mas eu acho que talvez seja isso, cara. Talvez seja a hora de você olhar pra questão psicológica. O Gustavo Henrique, pô, contra o São Paulo, ele obteve muitos erros, muitos erros. Ele tava chorando em campo. A gente sabe que é até comum, de vez em quando, os jogadores chorarem quando erra. Porém, é uma situação que assusta. E talvez a questão psicológica é pra se analisar, né? Dessas 8 duplas de zagas, a última foi Léo Pereira e Túlio. E eles não tinham mais do que 3 jogos jogando juntos, sabe? Na minha opinião, os garotos da base, Otávio, Natan, Noga, estão jogando muito mais que esses 2 jogadores que custaram até caro pra gente. Cara, mudança no departamento médico. A gente até fala do Rodrigo Caio, que tá machucado. O que tá acontecendo, né? Ano passado que o departamento médico do Flamengo, liderado pelo Tanuri, foi, questão de exemplo pro Brasil todo. O Diego teve uma recuperação recorde, o Arrascaeta, perdão, também. E agora o que tá acontecendo? Olha, eu não quero culpabilizar isso, mas sim, teve uma mudança. Essa mudança também foi noticiada pelo Globoesporte.com. Tá lá no site, se você procurar, você vai conseguir achar. Em que o clube acertou com o Márcio Puglia. Ele trabalhou no Vasco, no rival do Flamengo. E foi precisa essa contratação depois da saída de Fábio Bastos. Ele estava nesse time de Márcio Tanuri no departamento médico e ele foi integrar um time do Japão para trabalhar com o técnico Nelsinho Batista. É estranho que esteja acontecendo tantos problemas de recuperação, né, de saúde. Rodrigo Caio já está há muito tempo. E o Rodrigo Caio, inclusive, ele ia voltar e num treinamento ele teve outra lesão constatada. O torcedor tá estranhando isso. Não quero aqui passar essa responsabilidade para esses novos profissionais, mas é uma situação pra gente saber, né? Que a gente deixa escapar, às vezes, essa mudança no departamento médico. Eu mesmo, vou ser bem sincero, tinha deixado passar um Uber esses dias, muito legal, que eu peguei numa corrida, me atentou, falei assim, cara, vou pesquisar isso. E tá aí. Cara, eu tô muito ansioso pra essa volta do Gabigol. Muito ansioso. O Gabigol, no ano passado, foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Na minha opinião, ali, ele, Bruno Henrique e Arrascaeta fizeram o melhor trio do Campeonato Brasileiro. E a volta dele vem numa época super propícia pro Flamengo.
A saída do Pedro, calma, saída para a seleção brasileira. O Pedro foi convocado para a seleção do Tite após contusão de Neymar. Apesar de que Neymar não foi cortado ainda, existe uma esperança de que Neymar possa se recuperar para pegar talvez o segundo jogo. Mas o Pedro foi chamado, que inclusive muitos torcedores do clube, do Flamengo, estão bem bravos com isso. Eu já dei minha opinião no último vídeo, você também. Coloca aí nos comentários, cara, o que tu acha? Vamos conversar, bater esse papo. Fala aí, pô, eu tô puto com a seleção do Tite. Não, pô, caramba, jogador do Flamengo sendo convocado. Pô, fala com a gente, cara, bora bater esse papo. Mas se você quiser ver a minha opinião, tá no último vídeo, eu falo um pouco dessa questão de que talvez a cobrança seja melhor ser feita para o calendário e não para as convocações. É muito legal ter jogador do nosso clube, no caso para os torcedores do Flamengo, ter um jogador do Flamengo sendo convocado para a seleção brasileira. Isso na minha opinião. Cara, mas então vem coincidindo com isso, o Flamengo ele vai perder alguns jogadores, inclusive está recorrendo, mas a princípio vai perder alguns jogadores por causa das convocações para a primeira partida contra o São Paulo, pelas quartas de finais da Copa do Brasil. O sorteio ocorreu ontem, né, 6 de novembro, numa sexta-feira, e o Flamengo vai pegar o São Paulo. São Paulo que também aplicou uma severa goleada no Flamengo recentemente, mas apesar disso, apesar de muito raivosos com essas convocações, eu vejo que o torcedor do Flamengo está um pouco confiante. É uma boa hora, porque o Gabigol vai voltar. O torcedor do Flamengo torce para que ele volte assim, num bom estado físico, para ele poder apresentar, cara, o que ele vinha apresentando. O Gabigol é um exímio jogador, um jogador que não fica muito parado na frente, ele vem buscar jogo na defesa, se movimenta demais, ele ajuda muito o time, ele pode acabar não fazendo tantos gols, isso é uma falsa sensação, inclusive, acabar não fazendo tantos gols, mas ele dá muita assistência. Vamos lá, Gabigol amanhã, para mim pode rolar até um Gabigol e Pedro, mas vamos ver. Para finalizar, Atlético Mineiro. Torcedor aí do Flamengo tá vendo, o Atlético Mineiro acabou de fechar com o Eduardo Vargas, pô, já de passagem pelo futebol brasileiro, pelo Grêmio, um bom chileno, porém ele não joga amanhã, ele vai estar assinando hoje, sábado, dia 7, o dia que esse vídeo está sendo gravado, mas ele não joga ainda. E eu vou deixar aqui, cara, o retrospecto do Atlético Mineiro nos últimos jogos. É interessante pro torcedor do Flamengo até se manter, assim, otimista, né? Nos últimos 6 jogos, o Atlético Mineiro ganhou apenas um, e deles ele perdeu pro Fortaleza, Bahia e Palmeiras. O Atlético Mineiro que vem com um belo time para esse campeonato, principalmente a partir do técnico, Jorge Sampaoli. Ele vem treinando bastante esse time de futebol do Atlético, pô, fazendo várias escapatórias no campo, com reservas, enfim, mas não tá correspondendo tanto, né? A gente achava que o Atlético poderia ali brigar diretamente apenas com o Flamengo, tem o Internacional na briga também. É verdade que várias vezes o Atlético poderia ter assumido a liderança, não assumiu por esses erros bobos, pontos quase de graça que ele tá dando para os adversários. Mas é um adversário para o torcedor do Flamengo abrir o olho. A gente sabe que o Flamengo perdeu na primeira partida do Campeonato Brasileiro, né? Já no primeiro turno, contra o Atlético no Maracanã. Uma partida que ficou marcada por um gol contra do Felipe Luiz, torcedor do Flamengo, que eu conversei, ficou muito bravo com esse lance. Impossível não ficar também, né? Um gol contra. Mas vamos lá. É isso aí. Flamengo e Atlético Mineiro amanhã, Campeonato Brasileiro. E aí, pai, vai dar quanto o jogo? 2x1 Flamengo. 2x1 Flamengo. Se meu pai falou, tá falado. Tamo junto, morador. Deixa a curtida, comentário. É isso aí, tamo junto.